do livro Amizade, psicografia de Chico Xavier. À frente de todos os que porventura te buscam tirar a serenidade, criando problemas e conflitos, matricula-te na tua enfermaria do silêncio e oferece-lhes o sedativo da oração. Meimei. O meu bom dia de luz, o meu boa tarde de paz, o meu boa noite de prece. Leitura do capítulo 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa de meu Pai, diferentes categorias de mundos habitados. Item 3. Do ensino dado pelos Espíritos, resulta que muito diferente uma das outras são as condições dos mundos quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Entre eles, há os em que estes últimos são ainda inferiores aos da Terra, fisicamente e moralmente. Outros da mesma categoria que o nosso, e outros que lhes são mais ou menos superiores a todos os respeitos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. Reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. À medida que esta se desenvolve, diminui a influência da matéria, de tal maneira que, nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Livro dos Espíritos de Allan Kardec, capítulo 2, dos elementos gerais do universo, propriedades da matéria. Pergunta de número 29. A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? Resposta. Da matéria como a entendeis, sim. Não, porém, da matéria considerada fluido universal. A matéria etérea e sutil, que constitui esse fluido, vos é imponderável. Nem por isso, entretanto, deixa de ser o princípio da vossa matéria pesada. Comentário de Allan Kardec. A gravidade é uma propriedade relativa. Fora das esferas de atração dos mundos, não há peso, do mesmo modo que não há alto nem baixo. Meus queridos irmãos, o estudo da questão 29 de O Livro dos Espíritos convida-nos a refletir sobre uma ideia que, à primeira vista, parece muito simples: o peso da matéria. Entretanto, os Espíritos ampliam consideravelmente nossa compreensão ao demonstrarem que a ponderabilidade, ou seja, a capacidade de possuir peso, não é uma característica absoluta de toda a matéria. Quando Allan Kardec pergunta se a ponderabilidade é um atributo essencial da matéria, os Espíritos respondem afirmativamente apenas para a matéria tal como a conhecemos em nosso mundo físico. Para nós, os corpos possuem massa, ocupam espaço e estão sujeitos às leis da gravidade. Assim, associamos naturalmente a ideia de matéria à ideia de peso. Contudo, os Espíritos esclarecem que existe
uma forma mais sutil de matéria, denominada fluido universal, que não apresenta ponderabilidade da maneira como a percebemos. Trata-se de uma substância extremamente etérea, imperceptível aos nossos sentidos físicos e que serve de elemento primordial para a formação da matéria mais densa dos mundos materiais. Essa explicação é de grande importância para a doutrina espírita, que demonstra que a matéria possui diferentes estados e graus de condensação. Aquilo que hoje consideramos imaterial, muitas vezes é apenas uma forma de matéria tão sutil que escapa aos nossos instrumentos e percepções comuns. A resposta também nos ajuda a compreender melhor a natureza do mundo espiritual. Os espíritos e os fluidos espirituais não pertencem ao mesmo estado da matéria grosseira que conhecemos. Por isso, muitas das leis que observamos na Terra não se aplicam da mesma forma às regiões espirituais. O comentário de Allan Kardec complementa admiravelmente o ensino dos espíritos. Ele lembra que a gravidade é uma propriedade relativa. Fora da esfera de ação de um planeta ou de outro corpo celeste, o conceito de peso perde o sentido. Da mesma forma que as noções de alto e baixo dependem de um ponto de referência, também o peso depende da ação gravitacional exercida por determinado astro. Essa observação revela a lucidez científica de Kardec. O peso não é uma propriedade intrínseca dos corpos, mas o resultado da atração gravitacional exercida sobre eles. Em outras palavras, a matéria continua existindo mesmo quando não manifesta peso. A lição espiritual que podemos extrair desse ensinamento é igualmente valiosa. Muitas vezes, julgamos a realidade apenas pelos sentidos físicos, esquecendo-nos de que o universo é muito mais vasto do que aquilo que conseguimos enxergar ou tocar. A ciência avança constantemente na descoberta de formas de energia e de matéria antes desconhecidas. O Espiritismo, por sua vez, amplia nosso horizonte ao revelar que a criação divina possui dimensões muito mais amplas do que as limitadas percepções da vida material. A questão 29 nos convida, portanto, à humildade intelectual. Ela nos ensina que aquilo que desconhecemos é infinitamente maior do que aquilo que já sabemos e que Deus criou um universo repleto de leis e manifestações que ultrapassam os estreitos limites da experiência humana. Ave Cristo. Queridos irmãos, elevemos agora o nosso pensamento em prece de louvor e de agradecimento a Deus. Oremos. Senhor Deus, Pai de infinita bondade e sabedoria, agradecemos pela oportunidade de mais um momento de estudo e reflexão em torno dos ensinamentos dos Espíritos. Nós te agradecemos
pelas luzes do conhecimento que ampliam nossa compreensão da vida e do universo, ajudando-nos a perceber que a tua criação é muito maior e mais grandiosa do que podemos imaginar. Concede-nos, Senhor, a humildade para reconhecer os limites do nosso entendimento e a perseverança para prosseguir aprendendo, sempre buscando a verdade com sinceridade e respeito. Que os bons espíritos inspirem nossos pensamentos, fortaleçam nossa fé e nos auxiliem a utilizar o conhecimento para o bem, jamais para o orgulho ou para a vaidade. Abençoa os lares que nos acompanham, os enfermos, os aflitos, os que enfrentam dificuldades materiais e espirituais, e todos aqueles que necessitam de amparo e consolação. Que a tua paz envolva o nosso planeta, fortalecendo os sentimentos de fraternidade, compreensão e amor entre todos os seres. E assim, agradecidos por tuas bênçãos de todos os dias, encerramos este momento de estudo e oração em nome de Jesus. Que assim seja.